dele para renovar o contrato até 2025. E a ideia é oferecer a ele um aumento salarial. E a Arrascaeta quer o salário topo do elenco, quer ganhar no mesmo padrão que hoje recebem Bruno Henrique e Gabigolzinho. Olha, ele é um jogador importantíssimo, como esses dois. Ele é protagonista do time, ele dita o ritmo. Eu só acho que assim, ele tem contrato até 2023, né? Nós estamos em 2021. Mudou, Isso. né? Na minha época não era assim, não. Isso. Na minha época tinha que acabar o contrato, né? Era outra época. Mas assim... Que pena, né, Zinho? eu acho que assim, a não ser que o Flamengo já esteja sendo sondado, que já está tendo alguma coisa de movimentação. Opa, tenho que me proteger, tenho que já renovar o contrato, aumenta o salário, a multa aumenta, aí eu acho até válido. Ele ganhar no mesmo patamar de Bruno Henrique e Gabigol, acho normal também, porque muitas vezes ele é o cara decisivo, ele é o cara que dá assistência para esses jogadores. Então, tá tudo no normal. Se não fosse essa questão de aumentar a multa, teria tempo para a renovação desse contrato. A gente está falando que vai acabar daqui a um ano, né? Porque com 6 meses para terminar o contrato, o jogador pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Não é o caso dele. Nós estamos em 2021 ainda. Agora, para o Flamengo se proteger, aumentar a multa e lá na frente se vê uma proposta, o Flamengo ser beneficiado, é válido. Agora, o futebol que ele apresenta, a qualidade que ele tem, merece sim ser procurado e iniciar uma conversa. Pois é, João, e é claro que lembra existem aí sondagens e tal, observações, é um jogador que está valorizado no mercado. Eu lembro de quê, Pascoal? Diga, Pascoal. Não, que o Daniel Fonseca, aquele que foi atacante, lembra dele? Jogou na Europa, atacante, jogador do Uruguai. Ele dava trabalho, esse Daniel Fonseca. Ele era bom jogador, cara. E ele já teve uma conversa, ele é um empresário do Arrascaeta, ele já teve uma conversa com o Flamengo no começo do ano, tá lembrado disso? E aí o Flamengo... Agora ele dá trabalho espera um pouquinho, lá na frente a gente vai acertar. Ele falou, espera um pouquinho, porque ele tinha que... Faltaram 2 jogos, se não me falha a memória, para cumprir na meta que aumentaria o salário do Arrascaeta. Vocês estão lembrados dessa coisa? Sim, olha, sim. Então, o Daniel Fonseca foi lá para ver se saía algum turozinho. Agora, acertar com o Daniel Fonseca, o Flamengo está tentando. Passa tudo por uma coisa. Ninguém vai renovar um contrato no jogador que já tenha assinado para daqui 2 anos. Tem mais 2 anos de contrato. Ninguém vai assinar, vai prorrogar o contrato se não teve... Aqui, ó. Se não teve um burburinho, a gente quer, a gente tá de olho, a gente tá procurando, entendeu? Ninguém renova o contrato com 2 anos para frente se já não teve bizu. Ninguém deu letra. Já deram letra em Portugal, porque toda hora o vice-presidente do Flamengo tá lá em Portugal, né? O Braz, toda hora, porque também ele é cidadão português, ele entra em Portugal com tranquilidade. Então, ele toda hora tá lá. Então, vai que ele já escutou aqui um bizu vermelho, um bizu verde e branco, um bizu azul e branco. Vai saber se ele escutou. Da Itália, da Arábia, tem bizu de vários lugares aí, viu, Pascoal? Lembra do bizu que jogou no Palmeiras? Eu lembro. O nosso amigo Vadinho da Tupi, grande torcedor do Palmeiras, adorava o futebol do bizu. Olha aqui, o Diego Borges está falando algo interessante aqui na hashtag na veia. Ele diz o seguinte: ele merece, o Arrascaeta, um salário maior que o do Gabigol e o do Bruno Henrique, porque ele é mais regular que os dois. E olha, se você olhar direitinho, desde quando os 3 chegaram em 2019, no mês de janeiro, e se tornaram jogadores históricos do Flamengo, sem dúvida alguma, se você for analisar a regularidade, de repente tem razão aqui o nosso fã de esporte, ele é um jogador mais regular. O Arrascaeta, ele vem se mantendo numa sequência melhor há mais tempo que o Gabigol e o Bruno Henrique, que tem momentos extraordinários. Vocês concordam aqui com o nosso fã de esporte?
Concordo não. Acho que ele tem que ganhar mais do que o Rodrigo Caio. Esse sim que custo-benefício está ficando alto pelo tanto que se machuca, né? Impressionante. Eu acho que o Flamengo deve estar até pensando em outro zagueiro aí, porque na hora que a coisa, como diz o Pascoal, a onça vai beber água, jogos difíceis e você nunca sabe se vai contar com o Rodrigo. Eu fico muito triste com isso, inclusive para a seleção, né? Ele é convocado e aí está sempre se machucando. É muito ruim, gosto dele muito como jogador e tudo, mas ele não está trazendo mais confiança, né? Então, assim, se o Arrascaeta ficar sabendo o salário do Rodrigo e a coisa for muito diferente, ele talvez se incomode. Com relação aos atacantes, não. Eu acho, assim, muito decisivo, mas veio aí, é o principal jogador do Flamengo hoje. Ele é um dos principais, mas hoje qualquer votação vai dar Gabigol, que é capaz de dar depois o Bruno Henrique. Hoje não, hein, Mauro? Hoje não vai dar não, hein, Mauro? Ô, Mauro, vai dar Bruno Henrique. Não, hein? Aí vai dar Bruno Henrique, não, então. Talvez, mas o Gabigol não dá, não. Desde aquela situação lá da seleção brasileira, Copa América, que você acompanhou de perto, agora teve esse negócio aí de expulsão. Você acha que não é o maior ídolo? Eu não sei hoje? Não, hein, presidente? Ele é ídolo, ele é muito ídolo, mas eu acho que pode ser o maior ídolo. Agora, o principal jogador do time, na opinião da torcida, eu não sei se a torcida acha, não. Hein? Vou até perguntar aqui pra galera responder na veia aqui. Gabigol é o principal jogador do time do Flamengo? Responda, eu vou dizer aqui o que a galera acha aqui. João, eu trabalhei nessa função, tanto no Flamengo como no Santos, né, na gerência de futebol, e a avaliação, é claro, para nós agora como comentarista e o torcedor, é muito pelos números, pelos gols, pela qualidade, mas o Flamengo faz uma avaliação englobando, é claro, o que pode ter de retorno, não só esportivo, mas financeiramente. Então, nessa escala, o Bruno Henrique é um jogador que dificilmente o Flamengo vai ter uma proposta, pela idade que ele já tem, do mesmo nível que teria pelo Gabigol e pelo Arrascaeta. O mercado fica mais amplo para esses jogadores pela idade que eles têm. São bem mais jovens do que o Bruno Henrique. Apesar que eu acho que o Bruno Henrique, principalmente em 2019, ele foi o grande jogador. Se você for me perguntar quem foi mais decisivo em 2019, o Gabigol fez os 2 gols da final da Libertadores, que eu e você e o Pascoal estávamos juntos. Mas o craque da Libertadores foi o Bruno Henrique. O craque do Brasileirão foi o Bruno Henrique. E por isso ele renovou com esse patamar lá em cima. Como ele mesmo fala, ele virou um outro patamar depois desse ano de 2019. Se beneficiou disso. Beneficiou disso. Mas na escala custo-benefício para uma futura venda e retorno financeiro, o Gabigol e o Arrascaeta estão à frente dele. É verdade. Olha aqui, o Jailson Balotelli, morador do bairro do Limão, em São Paulo, é torcedor do Flamengo, ele está dizendo que o Arrascaeta é o principal jogador do Flamengo. A hora que ele sair, vai dar problema. É a opinião da galera aqui. Hashtag na veia, todo mundo participando. Valeu, Balotelli, muito obrigado aí pela audiência. Exatamente, falavam do Gerson. Mais um vídeo do Mengão. Cara, o prazo final é dia 28. As pessoas têm que entender que nas outras janelas a gente também usou esse prazo inteiro. Contratamos jogadores sem gastar R$1 do Flamengo, como foi o caso do Rafinha, do Felipe Luiz, como foi o Gabigol na primeira vez que veio por empréstimo. Só que tem que ter paciência. Não foi possível a gente trazer os jogadores no primeiro momento, mas das outras vezes também foi assim. Felipe Luiz, por exemplo, a gente esperou acabar a Copa América, ele entrou de férias, e a gente não vai contratar jogador por contratar, a gente vai contratar dentro de um parâmetro, de uma tranquilidade que a gente acha que a gente pode ter a certeza de que é a necessidade do Flamengo. A angústia. Ninguém quer contratar mais do que a gente. Eu e o Bruno, o presidente. A gente também tem a consciência da necessidade. As datas FIFA estão batendo na porta.
Só que a gente, com calma e com tranquilidade, às vezes a gente não é compreendido, ou muitas vezes as pessoas também têm outro pensamento, têm uma outra interpretação. A gente entende isso, a gente respeita isso, mas eu acho que a gente vai continuar fazendo o que a gente vem fazendo nessa gestão do Landim nesses últimos 2 anos e meio. E eu acho que até pelos resultados a gente não está muito errado. Isso não quer dizer que não se tem erro, que se teve erro, mas a gente briga e luta para dirimir esses erros, para que os acertos sempre sejam contemplados em vitórias, em títulos, que é o que de fato a torcida e a nação rubro-negra querem. Mas muito está se falando de Davi Luiz, que o Flamengo teria procurado jogador e tal. Queria saber, existe alguma coisa entre o Flamengo e esse jogador, um interesse, já teve alguma conversa? Não, teve pior. Falaram que teve uma reunião ontem, anteontem, do Conselho de Futebol, falando de Davi Luiz. Isso aí em nenhum momento teve isso, não teve nenhuma reunião do Conselho. Eu estava com o Bruno no Ninho, que a gente ficou 15 dias fora, eu tive que fazer uma reunião até com o Renato. O Davi Luiz, eu tenho uma relação direta, só que eu sei quanto custa o valor do Davi Luiz nesses anos todos. Ele é um cara formidável, um atleta de alto padrão, mas não teve nenhuma reunião para não aprovação do nome dele, e também não teve nenhum contato em relação a Davi Luiz. Essa reunião com o Renato teve assunto de reforço? Não, foi geral. A gente também conversou disso aí também, mas foi de uma maneira ampla. A gente também explicou algumas posições, algumas estratégias nossas em relação ao que a gente passou lá. Mas agora vamos falar de um grande jogo que também será transmitido amanhã pelos canais Disney. Olímpia e Flamengo vão jogar em Assunção, 7h15 da noite. Flamengo chega como grande favorito para esse confronto contra o Olímpia. Porém, depois de uma sequência de 7 partidas com grandes resultados, vem de uma goleada para o Internacional, 4-0. Pancada, vai fazer bem ou vai fazer mal ao Flamengo? Ô Pascoal, o Mengão não esperava aquela pancada que levou do Internacional. E agora vem logo de cara um Olímpia que está em crise lá no Paraguai, 2 derrotas seguidas, lá embaixo na classificação do Campeonato Paraguaio, mas os caras olharam lá e viram, o Flamengo foi goleado lá no futebol brasileiro. E aí, Pascoal? E aí o jogo é lá no Paraguai, a primeira partida é lá no Paraguai, é o jogo do Olímpia. Esse é o jogo do Olímpia. Depois o jogo de Brasília é o jogo do Flamengo. Então o Olímpia tem que fazer o resultado.